ficava em casa porque eu não era batizada. Então, quando era dia da sexta, eu não ia para a igreja, porque eu ficava muito triste de ver a igreja lotada, todo mundo ceando e eu de fora. Então, aquilo ali, o pastor disse: irmão, mas não é assim. Mas sabe o que eu me sentia, irmão? Não porque eu era pequena, assim, pequenininha nós somos, mas só que eu me sentia assim, querendo estar ali, né? Querendo participar da ceia do Senhor. Então, quando eu recebo a ceia do Senhor, eu lembro daquele momento que eu passei mais de 7 anos na casa do Senhor, sem ter assim a oportunidade de cear. Amém? Então nessa noite, irmão, aquele que Senhor se alegra, faça sim dessa noite uma noite de alegria. Chega na sua casa e glorifique e exalte o nome santo do Senhor, porque é maravilhoso você poder tocar e pegar assim na carne do Senhor e beber do seu sangue. Aleluia por isso. Então eu me alegro muito no dia da ceia do Senhor, porque quando eu não podia, eu ficava triste. Não vou mentir para os irmãos, porque a palavra de Deus diz que tem que ser assim a pessoa que fala a verdade. Então eu não mentia. Quando chegava o dia da Santa Ceia, eu ficava lá na minha casa, não vou mentir, só que eu ouvia tudo porque a minha casa era de frente para a igreja. Mas o Senhor me deu da sua graça, amém? Vamos ler assim a palavra do Senhor, né, irmão? Já está passando a hora. Eu gosto de dizer que não sou pregadora da palavra de Deus, né? Eu sou assim, eu gosto de ajudar o pastor para louvar a Deus, para trazer uma mensagem da palavra do Senhor, mas eu gosto de falar, irmão, que eu não sou pregadora, amém? Para nós ser pregador da palavra de Deus, nós temos que estar em 2 coisas que eu acredito que seja: é estudar muito, e primeira coisa que eu acho é orar, buscar, porque a sabedoria do homem é bom, mas a sabedoria de Deus é a melhor, amém? Então vamos ler aqui em Salmos 142, a oração no meio da grande dificuldade, amém? Quem não passa por dificuldade, irmão? Quem não passa por luta? Quem não passa por atrito nesse mundo que hoje nós vivemos, não é verdade? Então o rei Davi, ele orou e pediu a Deus que ele queria a resposta do Senhor, e eu creio que o Senhor é o Deus que vai dar a resposta para você nessa noite. Então vamos ler em nome do Senhor Jesus. Com minha voz clamei ao Senhor, com minha voz supliquei ao Senhor, derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando o meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, escondendo-me um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio e me faltou. Ninguém cuidou de mim, da minha alma. A ti, Senhor, clamei. Eu disse: tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Só para aí, irmão, amém? Esse nós escolhemos o Salmo de Davi, é um salmo muito especial, aleluia. Então Davi, no momento da sua angústia, ele clamou o Deus vivo, né? A palavra de Deus diz que ele clamou ao Senhor, e ele disse: eu expus a minha queixa. Muitas vezes, irmão, nós vamos para casa do nosso vizinho expor a nossa dificuldade, mas o salmista Davi, ele só confiou no Deus vivo, amém? Você pode crer que no primeiro salmo, ele diz: bem-aventurado é o homem, o varão que não anda segundo o conselho dos homens, dos ímpios, né? Quer dizer, os homens também. Então, nesse momento de angústia que Davi passou, ele não foi se queixar com ninguém, mas ele disse: com a minha voz clamei ao Senhor. Tem coisa mais maravilhosa, irmão, de você estar passando por uma luta terrível, e ninguém poder te socorrer, mas você sabe que Jesus, nesse momento ali, o Deus de Israel, ouviu a queixa de Davi. Ele disse: eu naquele momento de angústia, ele disse: eu coloquei toda a minha queixa, né? Não devemos queixar, irmão, para ninguém, mas sim para Jesus, porque ele diz na sua palavra: se nós orarmos, pedimos a ele tudo, irmão, ele é fiel para assim nos dar a bênção. Porque a palavra do Senhor que Davi diz que ele orou e Deus ouviu. Porque, irmão, nesse momento de luta e angústia que Davi passou, ele não tinha amigo. Diz que os amigos, naquele momento, virou inimigo. E você pode olhar todo o texto de Davi, que os próprios inimigos eram os irmãos dele. Por quê? Porque nós somos um povo perseguido, irmão. Nós somos um povo invejado, né? Porque naquele momento, o Senhor deveria ter escolhido os outros irmãos Davi.
passando, ele foi ali diante de Deus. Por quê? Porque ele não podia confiar em mais ninguém a não ser o Deus de Israel. Aleluia. Você pode ler os salmos de Davi, e Davi só passou luta e tribulação. Mas só que Jesus disse o quê? Ele escolheu Davi segundo o seu coração. Né? Então, quando nós estamos aqui diante do Senhor nessa noite, irmão, não é porque eu quero, não é porque você quer, é porque Jesus te trouxe aqui nessa noite, porque Ele tem algo importante para com você. Ele tem algo importante para comigo, porque nessa noite, irmão, eu só falo igual a você. Estou precisando que o Senhor ilumine o meu caminho da mesma forma que você. Então, Davi, naquele que ele orou a Deus, ele disse que muitos eram seus perseguidores. Muitos eram que ali ele estava para dar cabo da sua vida, porque o rei Saul só queria somente o trono para ele. Ele não queria dividir o seu trono para com ninguém. Então, naquele momento que Davi se viu atribulado, perseguido, sem ter ninguém para que ele possa, assim, dar queixa, ele disse, eu só tenho que clamar no Deus de Israel. E nesse momento eu te digo, se tu tem problema, irmão, não queixa o teu vizinho, mas dobra o teu joelho aonde quer que tu esteja, porque eu sei que Deus está te ouvindo nesse momento. Assim como eu li a semana passada que o Senhor deu 2 versículos da palavra de Deus, ele também foi 2. Mas eu quero te dizer que Deus fala grandemente, de 2 versículos. Não adianta nós ler a Bíblia inteira, e se nós não vamos só entender só um versículo. Então esse versículo que fala muito comigo e fala com vocês. Porque quem é que não passa por dificuldade, irmão? Quem é que não tem vontade de orar e ver a resposta de Deus? Todos nós. Então quando Davi ali, ele sabe que ele foi pecador. Davi sabe que ele foi errante. Mas todos os dias ele dizia, Senhor, eu faço aquilo que eu não quero. E ali naquele momento, irmão, que Davi pediu ao Senhor que desse uma luz, um tema na sua vida, ele foi humilde. E que nós devemos ser humildes na casa do Senhor. Nós não devemos colocar o Senhor na parede por nada, porque Deus é o Deus da providência, e agindo Ele quem impedirá. Amém? Então esse versículo aqui, irmão, fica para você e para mim nessa noite. Quando você for assim, a dúvida, quando você for ter qualquer problema, é só você clamar a Deus. O pastor queria que eu repetisse o meu testemunho do meu casamento. Mas não, irmão, essa palavra aqui, teve um dia que meu marido, ele era açougueiro. Vou contar isso para irmã rapidinho. E como que Davi orou, no momento de aflição, eu também fiz isso. Mas só que eu era ímpio, eu não tinha aceitado Jesus. Só que eu não sabia que de um encontro que eu ia na casa do meu cunhado, que era pastor, Deus estava lá, a mulher dele orando, como Davi fez. Só que ela não sabia do meu problema. O meu marido, ele era açougueiro e ele ficou devendo 15 mil reais em 2099. Aí o que aconteceu? 15 mil reais, 99 para hoje, ia ser uns 30 mil. Só que ali ele não falava comigo, porque eu sabia que eu ia ficar desesperada. E eu vi as coisas diminuindo, ele matava 5 bois, 6 bois, de repente passou para um boi, porque não tinha como ele pagar. Eu disse, mas o que está acontecendo? Ele disse, eu não quero te falar, mas estou pensando falido. Irmão, naquele momento, eu me sentia assim, sabe, o chão abrindo nos meus pés. Eu digo, é pouco dinheiro, eu não vou te falar quanto. Eu digo, mas tem que falar, porque como é que eu quero uma situação dessa? Aí ele não quis falar para mim. Só que aí ele foi arrecadar o dinheiro e mandou ir na casa do irmão dele, pegar umas coisas para os animais que ele tinha. Quando eu cheguei lá, a mulher dele é uma mulher que ora. A Noemi é uma mulher que ora. Quando eu cheguei na porta, ele disse, ei, o Senhor me mandou aqui, porque ele tem algo para contigo. E eu ímpia, não sabia, disse, essa mulher está louca. Mas sem querer, irmão, meu Deus aliviou. Quando ela ligou a mão assim para mim e falou, Deus tem algo para contigo. E eu digo, eu não acredito nisso não, porque eu não sou crente, eu não sei nem o que significa isso. E ela disse, o Senhor manda te dizer, se tu clamar pelas madrugadas, mesmo tu sem aceitar Jesus, Ele vai fazer coisa grande na tua vida. Aleluia. Daquele momento, meu cabelo aliviou, assim, eu disse, Jesus está conversando, essa mulher está louca. Digo, mulher, vem pegar minhas coisas, tu não vai agora não, porque Deus tem algo importante para contigo e tu não sai daqui hoje, mulher. Eu disse, Senhor, que autoridade que essa mulher tem? Naquele momento, irmão, eu fiquei assim em pé e ela pregando a palavra do Senhor, que eu não acreditava. Quando eu saí da porta dela, com meu coração já angustiado, eu disse, se Deus pagar o que meu marido está devendo, eu sirvo a ele. Imagina só a ousadia, por isso que eu digo, irmão, não bota o Senhor contra a parede, porque se tu botar, tu vai
que Deus faz na tua vida. E naquele momento, irmã, eu virei as costas e disse para ela, só pode a irmã te dizer que os 15 mil que teu marido está devendo, o Senhor responsabiliza. E eu digo, mas meu marido não falou que era 15 mil, como é que essa mulher sabe? Aí eu cheguei em casa, botei a prova, digo, você falou para Zé quanto devia? Eu nunca falei nem para você, que eu estou com vergonha. Eu digo, após a mulher dele disse que o Deus que era certo. Eu falei assim, irmão, filho, não dia. Não vou mentir, porque o que eu estou falando aqui é o que eu estou vivendo, o que eu já vivi. Aí ele falou, eu disse, não falei nada para Zé não. Depois ela falou que disse que se eu servisse o Deus dela, os 15 mil que está devendo, Deus vai pagar. E ele disse, a coisa é mais de 15. Ela não acertou totalmente, mas ela disse, irmã, quando o meu marido falou isso, minha filha, eu olhei para lá e disse, Senhor, não tem nada nessa casa para vender que vale 15 mil. Nem a minha casa vale isso, Senhor. E aí, irmão, peguei a chorar, irmão, eu entrei numa depressão tão grande que eu fiquei dessa filhinha. Aí ela veio da minha casa e falou, tu aceita o Deus de Israel, ou tu vai ver a tua vida desabar. Porque ele não quer teu marido, ele não quer ninguém, ele quer você. Porque você fez a prova dele, é com ele que ele quer, é com você que ele quer ter um tratado. Eu disse, Jesus, essa mulher hoje veio para me perturbar. E eu, irmã, não comia, não dormia, não falava com ninguém, eu morria de vergonha do povo. Aí eu disse, hoje vai para a igreja. Não vou nada. Irmã, não foi nada não. Foi quarta-feira no louvor. Era um louvor abençoado naquela igreja que eu nunca vi. E eu cheguei lá e trouxe diante de uma cadeira, assim, já fui orar, já fui humilde, já fui me dobrar diante do Senhor, porque eu sei que Ele é o Deus da providência. E quando eu fui orar ali, irmão, veio o pastor e levantou da sua cadeira. Eu não sei por que Deus me ama tanto. Levantou da cadeira e disse, mulher, a partir de hoje tu não vai mais chorar, porque o Deus da providência, Ele está contigo. E eu disse, Senhor,